irmãos e irmãs, nós estamos no mês vocacional. Ontem meditamos o dia do Padre. Meditamos a vocação sacerdotal. E durante toda esta semana, nós nos colocamos em oração e também na gratidão a Deus pelos nossos padres. Quantos sacerdotes passaram pela nossa vida, colocando a vida deles a serviço da nossa vida. Um dia Deus os chamou quando era jovem, e eles disseram sim a Deus e se colocaram num caminho de aperfeiçoamento, de preparação, para que pudessem ser pastores, sacerdotes, segundo o coração de Deus. Por isso, nós, em primeiro lugar, louvamos a Deus pelos sacerdotes. O Padre acompanha a nossa existência. Quando nasce, passa pelo batismo, depois passa pela primeira confissão, primeira comunhão, recebe o Espírito Santo por meio do bispo, que recebeu o sacramento da ordem, depois acompanha para aqueles que têm vocação no matrimônio, na hora da doença, lá está o padre ungindo, e mesmo quando vem o falecimento, o padre ou o ministro, mas o padre está ali, confortando a família, acompanhando com muito carinho a todos. Por isso, o padre é um dom de Deus, é um dom que Deus oferece, um presente que Deus oferece para a comunidade, para ensinar, para guiar e para santificar as pessoas. Então, esta semana toda será, em primeiro lugar, de gratidão. Segundo, será de pedido pelos padres. Todo o povo deve rezar, não apenas pelo seu padre, mas rezar por todos os padres, para que Deus, pelo Espírito Santo, os sustente no serviço que eles realizam. Lhes dê a sabedoria, lhes dê a santidade e lhes dê o zelo apostólico para continuar no seu ministério. Deus chamou, eles disseram sim, se prepararam, o bispo impôs com as mãos e os consagrou para ser de Deus, para estar a serviço do povo de Deus. Por isso o padre não existe para si, mas existe para os outros. Nós agradecemos a Deus, tanto os padres novos, jovens de nossa diocese, agradecemos aqueles que estão há mais tempo e aqueles que já são idosos, que vão gastando a sua vida para que outros tenham vida e vivam abundantemente. Por isso, também rezamos pelos vocacionados. Todo terceiro domingo se reúnem jovens que ouviram um apelo para pensar se Deus os está chamando. São perto de 30 jovens que se reúnem. Depois temos no propedêutico 11 jovens que estão se preparando, discernindo: será que Deus me chama mesmo? Será que eu tenho condições de ser padre? E depois de um ano de convivência comunitária e discernimento, eles vão para a filosofia e depois vão para a teologia. O padre tem uma formação espiritual muito grande. Depois, uma formação intelectual no estudo da filosofia e da teologia. E depois tem uma formação pastoral. Veja que presente que Deus dá para o povo de Deus. Cada padre, ele é sacramento de Jesus. Ele faz acontecer Jesus, palavra, Jesus, Eucaristia,
e Jesus, comunidade. Onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio deles. E Deus não faz 2 padres iguais. Deus não tem xerox de padre. Cada padre traz um dom especial, um dom próprio, que Deus distribui para que na igreja não fique só num padre, mas Deus faz um que se preocupa mais com a pastoral, outro que se preocupa mais com a espiritualidade, outro que se preocupa mais, às vezes, com as construções, outro que se preocupa mais com a parte econômica, sabe orientar. Deus dá o dom para cada um. Todos eles fazem acontecer a presença de Jesus. Todo padre. Por isso nós rezamos pelos vocacionados, pelos propedeutas, pelos seminaristas, filosofia e teologia. E agradecemos a Deus. Agora em setembro serão mais 2 padres novos, né? É uma graça de Deus muito grande. É claro que Deus de vez em quando faz essas mudanças por meio do bispo, às vezes difícil para nós, porque nos acostumamos, né? Mas é claro que a gente tem o coração aberto para acolher Jesus, que vem pela pessoa do Padre. O Padre é configurado a Jesus Cristo. E também, onde quer que o nosso Padre vá, ele vai ser a presença de Jesus. Às vezes, Deus precisa de um padre num lugar, precisa de outro no lugar. Quando eu era padre, eu mudei 5 vezes, né? Todas as vezes foi difícil. E depois de bispo, eu tive que mudar também 2 vezes, né? Vim aqui e lá, mas Deus é bom e Deus nos ajuda. Essa é a primeira semana. Todo dia vocês rezem pelos padres, todos pelos, né? Todos padres, para que Deus dê sabedoria, santidade e saúde. Que é muito, são os 3 S's, né? Sabedoria, santidade e saúde para conduzir o povo de Deus. Às vezes o padre é santo, mas não tem saúde, não pode trabalhar. Às vezes tem uma saúde forte, mas não tem espiritualidade, também não leva o povo até Jesus, né? Então é isso. Durante a semana, rezem pelos padres. Na próxima semana, nós vamos rezar também, se não me engano, na próxima, por uma coisa que Santa Clara foi, a vocação religiosa, de consagração. Santa Clara se consagrou a Deus Nosso Senhor, né? Corajosamente, ela deixou a família e seguiu São Francisco. Hoje a gente olha para a imagem dela com carinho, mas não foi fácil não, né? Não foi fácil deixar tudo que ela tinha e se entregar, se consagrar a Deus Nosso Senhor, para louvar a Deus, para evangelizar pelo exemplo. São Francisco se preocupava com a santificação, a renovação da igreja. Era um momento em que a igreja precisava de um santo que pudesse trazer a semente de santificação da igreja. E Santa Clara viveu a consagração. Então nós vamos meditar depois na vocação à vida consagrada. Vocês sabem que esse ano é o ano da vida consagrada, que o Papa colocou, né? Vocês têm aqui as irmãs, são 2 irmãs, né, que trabalham aqui, é uma graça de Deus. Também o bispo tem lá 2 irmãs, uma Letícia que está aqui, né, e a irmã Maria Antônia. Então as irmãs são uma bênção de Deus. Algumas trabalham no colégio, ou se consagram para formar as pessoas. Outros trabalham na pastoral e se formam as pessoas. Outros trabalham nas creches, trabalham nos hospitais, trabalham com os pobres, nas periferias. Então precisamos rezar para as vocações também, rezar para as irmãs.
agradecer as irmãs. Vocês estiveram aqui sempre, as irmãs missionárias, né? Que bênção de Deus, que elas andavam aqui pelas casas, dando exemplo, né? de fé, ajudando as famílias. E também, agora, tem as irmãs lá da Misericórdia, nossa da Misericórdia, né? Então, vocês precisam agradecer a Deus. Quanto mais Deus dá, mais a gente tem que retribuir, agradecer a Deus, né? Às vezes Deus dá tanta coisa e fica sendo como o povo do Evangelho, né? O Evangelho diz que o povo andava murmurando. O povo para murmurar, né? Qualquer coisa fica murmurando, né? Lá no Antigo Testamento, nós devemos agradecer os dons que Deus nos deu, as irmãs religiosas, freiras, e rezar pelas vocações, né? Para que muitas moças se consagrem a Deus. E também pelos religiosos, né? Os padres do quilômetro 18, que são passionistas, né? Temos aqui os ressurreicionistas, temos o bispo, que é franciscano, né? De vez em quando ele põe aquela roupa de frade, né? E aparece aí, né? Ele era franciscano, depois ficou bispo da igreja, né? Então, rezar também pelos frades. Cada frade tem uma, né? Os passionistas são missionários da paixão do Senhor, né? Os franciscanos seguem São Francisco no trabalho com os pobres, né? E assim por diante. É o que se chama de carisma. E depois, no outro domingo, vai ser sobre a família, né? Sobre o casamento, sobre o matrimônio. Só deve casar quem tem vocação para casamento, né? Tem gente que não tem vocação para casamento, tem vocação para a festa do casamento, né? Vai para a festa, gosta de enfeitar direitinho, depois tem bolo. Agora está mais caro, está difícil, né? Está difícil até, precisa ter vocação para o casamento. Então, o que é o casamento? É um chamado que Deus faz para um homem e uma mulher se unirem e ajudarem na propagação da espécie e também na educação. Deus educa por meio do pai e da mãe. Então, será assim. Pois no último domingo será sobre a vocação do leigo e da leiga, na igreja e dentro do mundo, né? Na igreja, Deus chama as pessoas para exercer um serviço. Deus nunca chama para ficar no bem bom, né? Deus chama para um serviço. Então tem gente que canta, que nem eles lá, tem gente que cuida da liturgia, tem gente que é acólita, tem gente que é ministro na igreja. E depois, dentro da sociedade, ser fermento, sal e luz. E agora está uma sociedade cheia de corrupção, né? Precisa ter cristão. Cristão é semente de luz, é semente de graça de Deus. Então o ano vocacional nos chama muito. A gente precisa prestar atenção. Para que Deus está me chamando? Dizer o nosso sim, viver segundo a vontade de Deus e ser sinal da presença de Deus. Então é o ano vocacional. Esses 4 domingos, a igreja, essas 4 semanas, vai falar sobre a Eucaristia. A Eucaristia é o centro da igreja, o centro da comunidade. A Eucaristia faz acontecer igreja. Onde existe a Eucaristia, Deus está congregando, Jesus está congregando o seu povo. Domingo passado foi a multiplicação dos pães, né? E o povo não entendeu o sinal. Jesus fez a multiplicação como um sinal. Só que o povo não compreendeu, gostou do pão, porque era de graça, né? Todo mundo recebeu, mas não percebeu que o que Jesus estava querendo ensinar é que Ele era o Salvador, o Deus encarnado, e que por isso Ele podia multiplicar o pão. Só que o povo gostou mais do pão de graça, né? Se esqueceu lá da coisa, do sinal.
o sinal. Ontem também foi a mesma coisa e hoje também. Ontem se falava também do pão. O povo procurou Jesus. Quando viu que ele saiu, foram todos atrás dele. E Jesus se queixou. Vocês foram na missa ontem? Vocês vêm atrás de mim por causa do pão e não por causa dos sinais. Né? E aí as pessoas, ele disse, as pessoas disseram: nosso pai lá no deserto recebeu maná, né? Ele nos deu comida, então nós acreditamos que ele é Deus. E você, que sinal que faz? Jesus já tinha feito o sinal, que era a multiplicação dos pães. Jesus disse: quem vos dá o pão do céu sou eu, aquele que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Que coisa bonita. Eu sou o pão da vida. E ainda eles quiseram, pois, pensando no pão material, eles não estavam muito pensando no sinal. E disseram: Senhor, dá-nos desse pão. Pão dado todo mundo quer, né? Pão dado, dá-nos desse pão. Mas eles não compreenderam a profundidade que Jesus queria falar. Eles não compreenderam. Jesus disse: eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão descido do céu. Aqueles que vão a mim e aqueles que acreditam em mim, esses terão a vida eterna. Por isso, ir à Eucaristia, né? Acreditar na Eucaristia, receber a Eucaristia, é garantia de vida eterna. E hoje volta também o mesmo tema, volta hoje no Evangelho com muito carinho, volta também na primeira leitura de hoje, nos falando verdadeiramente deste pão do céu, deste pão do céu. Como é importante esse poder de Deus, que Ele distribui generosamente as coisas sempre aos irmãos, e sobretudo no Evangelho, né? No Evangelho se fala bem: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair no chão, não produz fruto. Quem se apega à sua vida, perde. O que quer dizer? Jesus dá a sua vida por nós. Ele é o trigo que caiu, que vem do céu. Ele que nos dá verdadeiramente a vida eterna, como de fato nós vemos no Evangelho de hoje, né? 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplicou. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Por isso pedimos a Deus nosso Senhor que a gente tenha um valor muito grande a Eucaristia. Quando a gente entra na igreja, primeira coisa é cumprimentar Jesus e conversar com Ele. O Papa, um dia desse, disse que a gente às vezes fala demais, era bom ficar olhando para Jesus e o que Ele tem que falar para nós. Às vezes a gente chega, fala, né? Outro dia eu perguntei para uma pessoa: o que é que vocês estavam falando? Ele disse: sabe que eu esqueci? A gente fala sem saber, ele fala da boca para fora, né? Mas precisa, ele dizia, muito bonito, precisa a gente se colocar na presença do sacrário, claro, falar com ele, mas depois ficar quieto, deixar que ele fale. Nosso Senhor fala no silêncio. Primeiro, adorar a presença dele. Ele está aqui, né, no sacrário, de um modo escondido, mas verdadeiro. Segundo, Ele está com o seu sacrifício da cruz, corpo dado, sangue derramado. E aqui no altar vai estar o sacrifício da cruz, por isso que tem a cruz aqui, tem ali, né? É aqui o sacrifício dele.
é o trigo que caiu na terra e produz fruto. Como é importante, vocês sabem que a própria Santa Clara um dia também pegou a Eucaristia, né? E na ostensória, e enfrentou o mal com a Eucaristia. Como é bonito isso, né? Com ele somos fortes, sem ele somos fracos, é ou não é? É demorado também para responder baixinho, né? Mas precisa ser firme, né? E Santa Clara nos dá exemplo de vida, de fé, de desprendimento, também de amor à igreja, de caridade, de exemplo com os pobres, né? Ela nos dá exemplo de misericórdia e de exemplo também de vida consagrada. A gente pode se consagrar a Deus e trabalhar no meio do povo, uma consagração particular, né? A gente se consagra a Deus, mas ela publicamente deixou toda a riqueza, deixou sua família e também se consagrou a Deus nosso Senhor para que ser sinal de fé, sinal de amor, sinal de vida. Por isso, nós neste segundo dia desta novena, acompanhando Santa Clara, nós pedimos que ela faça crescer em nós o amor a Jesus. Ela fez uma experiência de Jesus Cristo. Através de São Francisco, se encontrou com Jesus, seguiu Jesus, se colocou a serviço de Jesus para o bem dos pobres, para o bem dos irmãos. Se preocupou com a igreja, construir a igreja. Reconstrói a minha igreja. Ela ajudou São Francisco, com a vida dela, a construir a igreja. Por isso, parabenizo vocês por esse tema de hoje também, que é a família, Santa Clara, proteger a nossa família. Vocês sabem que agora vai ter o sínodo da família, né? Tinha muita coisa para falar, só vou falar pouco, já falei bastante, mas só lembrar para vocês, né? Porque o Papa vai reunir os bispos agora em outubro, do mundo inteiro, só representante de cada país, e vai estudar com eles qual a vocação da família hoje, qual a missão da família hoje, vocação e missão na igreja e no mundo. E vai tratar dos problemas que a família enfrenta. Hoje tem umas famílias atrapalhadas, né? Tem alguns que fazem os casamentos por aí, né? Até que envergonha a gente. Mas é preciso a gente resgatar sempre mais a beleza do casamento, a beleza da família. Jesus na família é muito importante. Um dos papas dizia, né? Casamento onde Jesus é convidado é garantia de felicidade. Às vezes a gente convida todo mundo para o casamento, né? Para a festa nem sempre, né? A gente convida todo mundo para o casamento, né? Mas é preciso convidar Jesus. E depois dizer, Jesus na família é de fato garantia de felicidade. Jesus palavra e Jesus Eucaristia que a gente leva para dentro da família. Então que Santa Clara zele pela união das famílias, pela educação na família, pelo serviço mútuo, que todo mundo se coloca a serviço, pelas crianças para que tenham saúde e cresçam como Jesus, pelos jovens também, enfim, que ela zele pela família. Fiquei muito contente de estar com vocês. Vamos pedir agora a ela que zele então pelas famílias. Vamos dizer, Santa Clara, você diz, rogai pelas nossas famílias. Santa Clara, rogai pelas nossas famílias. E agora também pelos nossos padres, né? Ela rogue. Santa Clara, rogai pelos nossos padres. E entre os padres, o nosso pároco, né? Vocês estão chiques, estão de padre novo, né? Um novo pároco. E se entregaram também, ou vão lá entregar, né? O novo padre, o padre, que as Padre Maria vai ser novo lá, né? Vai remoçar, né?
Vai ser novo, né? Então, pelo nosso pároco, você, Padre Marcos, pelo nosso pároco, Padre Marcos, Santa Clara, rogai pelo nosso pároco, Padre Marcos. É importante, viu? Que beleza, né? Como Jesus é bom. Não deixa faltar pastores segundo o seu coração para todos. Para viver a vossa vida, então, segundo Santa Clara, vamos de pé expressar a nossa fé. Ela acreditou, seguiu, amou Jesus e também foi missionária do amor, levando para os outros. Vamos estender a mão direita para a imagem dela e vamos rezar o creio, Deus Pai, todos juntos com entusiasmo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido